E aí, tudo bem, Gustavo? Tudo e você? Tudo na paz, passando aí por essa crise. Tá em casa? Todos nós, estou em casa, todo mundo em casa, né? Sim, sim. Já é a segunda semana de 100% home office. Em São Paulo as coisas estão mais difíceis, eu acho, então estamos tentando ajudar da maneira que dá aí, estando todo mundo em casa. Sim, sim. Bom, a gente já pode começar. Eu estou gravando aqui para passar para os nossos clientes que não puderem participar. Vou disponibilizar o vídeo para eles. O intuito aqui desse nosso bate-papo é passar um pouco, né, quem é a GEL, qual é a estratégia de vocês, qual a história de vocês, e como é que ela se encaixa bem agora nesse cenário, né, que a gente está observando aqui muitas oportunidades e eu acho que o produto de vocês se encaixa também muito bem nas oportunidades que vem aparecendo. É um bate-papo mais informal. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco menos aí de coronavírus, que todo mundo só fala de coronavírus. Falar um pouco de empresa mesmo, da qualidade das empresas que vocês investem e de que forma elas são resilientes nesse cenário que a gente está passando de crise. Beleza? Beleza, eu vou tirar o meu vídeo, porque daí melhora um pouco o meu áudio, e eu tenho uma apresentação que eu quero ir mostrando alguns slides também, eu coloco aqui na tela para todo mundo, pode ser? Show. Tá todo mundo, você tá vendo aí a nossa apresentação, né? Sim, sim, tá perfeito Tá aqui. bom, beleza. Bom, então, obrigado de novo pelo convite. Eu já tive aí pessoalmente, né, em Aracaju uma vez, fiz uma apresentação. Imagino que alguns dos clientes que vamos ouvir já tiveram aquela outra vez no evento com a gente. Mas também acho que muita gente vai ouvir pela primeira vez, então acho que a ideia é, eu queria contar um pouco o que a GEL faz, qual que é a nossa estratégia e principalmente mostrar como, mesmo num cenário de crise global, você ter diversificação na renda variável faz muito sentido para as carteiras, né? Eu não sei qual que é a dinâmica, se vocês vão parando para fazer perguntas, se tem pergunta no final, fiquem à vontade assim Você pode ir para seguir. apresentando na medida que o pessoal for mandando perguntas e eu achar que vale a pena atrapalhar um pouquinho e intervir aí no meio da sua apresentação, a gente vai complementando. Não tem, Tá, é maleável o tá. negócio. Então tá bom, então só me avisa aí se tiver alguma pergunta, quiser também que eu mude um pouco o caminho que eu estiver indo, enfim, vamos fazer mais um bate-papo, mas eu só trouxe a apresentação para de alguma forma guiar um pouco o nosso, ter um certo roteiro, né? Então a GEL, só falando um pouco da nossa história, eu sou o sócio responsável pelo time de distribuição da GEL. A gente montou a companhia em 2013, então estamos aí no nosso 7º ano já. E a ideia era, desde sempre foi, ter uma estratégia só, que é trazer para o investidor brasileiro, né, trazer para o portfólio do investidor local, companhias, acesso a ações de companhias não listadas aqui no Brasil, né? Então a gente fez uma estratégia de ter um fundo global, um fundo que compra, pode no seu mandato investir em companhias de capital aberto, de bolsa de valores, em qualquer segmento, em qualquer geografia ex-Brasil, né? E a gente não investe, então, nem em companhias brasileiras listadas aqui, nem em companhias brasileiras listadas fora do Brasil, né? A gente olha companhias globais. Tá? E a pedra fundamental, eu costumo sempre dizer isso, do nosso trabalho é a diversificação, o entendimento de que uma carteira de renda variável é muito melhor se ela tiver não só ativos de um país só, seja qual for o país, né? Eu falo muito disso, que a GEL foi pensada, foi desenhada, todo o nosso processo é calcado em trazer para o portfólio companhias muito resilientes, de muita qualidade, que têm potencial de retorno muito alto, mas que estão expostas a outros riscos e, portanto, no portfólio de renda variável do cliente brasileiro, deveriam sempre ter um pedaço
para melhorar a relação risco-retorno. Eu vou mostrar um pouco isso mais à frente. Tá? Então, assim, aqui o nosso propósito, como eu falei, é realmente ampliar o universo de opções de investimento do brasileiro, né? E trazendo de novo para a carteira a oportunidade de investir em companhias muito resilientes, conhecidas da gente, que são as grandes referências nos diversos setores, mas que não estão à disposição do investidor através dos fundos dos FIAs locais aqui, que só podem investir em ativos da B3. Né? Aqui um pouco nossos pilares, assim, então a gente montou a GEL, o ponto 1 é super relevante, porque a gente montou a GEL para investir o nosso dinheiro. Ainda até hoje, 20% do AUM é nosso, dos sócios e das famílias dos sócios. Então, a gente, na verdade, montou um processo que falasse com o nosso perfil de investidor, que é conservador, apesar de a gente estar falando de ações, é um perfil conservador. De novo, que busca muito claramente investir em companhias muito sólidas. E a gente explica de forma muito aberta, didática, quer estar próximo do cliente, quer ser transparente. Então, desde quando a gente montou a GEL, a gente percebe que o investidor brasileiro, quando ele consegue ou quer investir fora do Brasil, ele cai numa situação de muita coisa opaca, às vezes fundos daqui que compram um fundo lá de fora, que não dá para saber o que tem. Então, a gente não quer ser essa companhia, a gente quer realmente ser a parceira do brasileiro aí para diversificar a carteira dele. A gente compra ação, isso eu já falei, o ponto 3, a gente compra ação de empresas listadas fora do Brasil, olhando um filtro de qualidade que a gente tem, e investe naquelas que estão baratas. Tá? A gente tem um modelo, um processo de investimento que foca em 60 companhias, que foram as 60 companhias que até hoje a gente entendeu que são os melhores modelos de negócio do mundo que a gente já viu. Obviamente a gente só viu uma fração, só estudou e passou por comitê de investimento uma fração das companhias de capital abertas no mundo, mas as 60 que a gente mais gostou, que a gente mais confia, são as 60 que compõem o nosso universo de cobertura. E para o nosso portfólio vão aquelas que estiverem baratas nas nossas contas. E o quarto ponto é isso, a gente investe de uma forma relativamente concentrada para os parâmetros internacionais. A gente nunca teve menos que 10 companhias no portfólio, mas a gente nunca teve mais que 25 companhias no portfólio. Então, isso talvez para o Brasil não seja super concentrado, mas para parâmetros internacionais, a gente é um fundo que dá para se chamar de concentrado, e a gente tem essa visão de 5 anos, todo o nosso valuation é feito para 5 anos, e a gente começa a entender que um ativo é barato quando enxerga nele um potencial retorno, ou seja, uma diferença, entre o preço dele hoje e o valor dele de longo prazo de no mínimo 8% ao ano em dólar por 5 anos. Então, o que a gente busca também é uma carteira que gere retorno absoluto. A gente, obviamente, é comparado e se acompanha contra os índices, mas a construção do portfólio é muito diferente dos índices. A gente não olha para o índice para construir o portfólio, a gente olha realmente para o que a gente entende ser as companhias, serem qualidades fortes que a gente procura nas companhias e procura investir nessas quando elas estão baratas. Então, a gente realmente não olha muito para um índice para ver que peso um ativo tem no índice, se tem que ter ou não. Eu brinco lá que a GEL não tem que nada, a GEL não tem que investir num ativo que a gente não gosta só porque ele está no índice. Até aqui tudo bem? Sim, esse yield que você fala aí é a expectativa de entrega de dividendos, né? Não. É o retorno. Isso aqui é mais ou menos assim, quando eu comparo o preço da ação hoje com o valor que eu acho que ela deveria ter daqui a 5 anos, e eu vejo um desconto, vamos dizer assim, de no mínimo 8% ao ano em dólar, eu começo a querer investir nesse ativo. Tá? Vamos dizer que eu vejo um ativo... Em relação ao valor que vocês atribuem como justo da companhia. Exato. Então, vamos dizer que eu vejo uma companhia, eu gosto muito, mas ela está cara. Provavelmente eu vou ver uma diferença menor entre o preço dela e o valor que eu vejo para ela do que esses 8%. Então, eu não vou investir nela, apesar de ela estar no meu universo de cobertura. Então,
para sair do meu universo de cobertura e entrar no meu portfólio, ela tem que me dar aí uma expectativa de retorno teórico, no mínimo 8% ao ano em dólar. Tá? Não é dividendo. Como que a GEL está hoje? Então, a gente tem aí quase R$ 1 bilhão, como eu falei, dos quais 200 milhões são nossos, dos sócios. A gente está aqui com mais de 800 cotistas, a gente tem veículos abertos em várias plataformas, obviamente a XP é uma das importantes, a gente está em alguns privates já com fundos espelho, então a gente vem aí ao longo dos últimos 7 anos construindo uma relação institucional com distribuidores bem legal. Hoje a gente está realmente bastante presente aí nos distribuidores, nos family offices, no multifamily offices e nas plataformas de private bankings também. E, de novo, a XP é uma parceira importante nossa, foi a primeira plataforma que a gente colocou o fundo, está lá desde 2017. Aqui, eu gosto muito de mostrar esse gráfico, porque ele explica bem, eu acho, a tese da GEL, não a tese da GEL de investir na GEL, mas a tese dos sócios da GEL de por que a gente acredita tanto que não dá para escapar do movimento de o brasileiro ter um investimento muito alto em ações globais, muito maior do que tem. E a gente fez um estudo super profundo, eu selecionei só esse gráfico para trazer, mas é um investimento que a gente fez super profundo, para tentar entender quais são os fatores que fazem os poupadores de um país, e aí eu estou falando desde pessoas físicas até fundos de pensão, investir fora da sua economia, em ativos não domésticos, vamos dizer assim, né? E quando a gente olhou quanto cada país investia em relação ao seu PIB fora do seu país, deu para ver que o Brasil está num clube que não faz muito sentido estar, né? A gente, quando pensa no Brasil dando certo, no Brasil de um juros baixo, no Brasil de fazendo reformas, no Brasil de, enfim, dando certo, ele não deveria estar no mesmo clube que Egito, Rússia, Paquistão, Venezuela, Bolívia, Argentina. Né? A gente acha que o Brasil é potencialmente muito mais parecido com Colômbia, Portugal, Israel, Austrália, que são países onde já tem uma estabilidade econômica há mais tempo, e aí a população, primeiro, ela tem mais investimento, e depois, com juros baixos por mais tempo, a cultura da renda variável é mais presente, né, nesses lugares, e à medida em que a cultura da renda variável vai ficando mais presente, a cultura da diversificação global também vem junto, porque, obviamente, como eu vou mostrar, o home bias é muito prejudicial à carteira de renda variável do investidor. Ele investir tudo dentro da renda variável num único país, seja ele qual for, não é uma decisão ótima do ponto de vista de risco-retorno. Então, aqui, a gente acredita muito que esse número do Brasil ele vai multiplicar algumas vezes nos próximos anos, e por isso que a gente é tão otimista aí com a GEL, com o negócio da GEL, e tem certeza que não vai demorar muito para ter outras empresas, e a GEL não vai mais ser a única gestora brasileira focada em Global Equities no Brasil. Hoje a gente tem alguns fundos parecidos com os nossos, mas ou de casas grandes, de grandes bancos, ou de assets que tem vários fundos, mas não tem ninguém especializado nisso como a GEL, e a gente acha que essa é uma situação que fala um pouco com esse gráfico. A hora que o Brasil estiver investindo fora do Brasil porções relevantes para o seu PIB, a gente tem certeza que a gente vai ter companhia e está preparado para isso. De novo, a gente montou um processo que, na minha opinião, funciona bem comparando com qualquer gestora, inclusive lá de fora, que foi para onde a gente olhou quando se inspirou, né, no nosso processo. Gustavo, você acha que a questão da legislação ela acaba atrapalhando o acesso aos investimentos no exterior? Eu acho que ela sim, mas ela vem melhorando. Para você ter uma ideia, quando a gente abriu a GEL, quando a gente fundou a GEL em 2013, não existia nem legislação para um fundo ser 100% no exterior. Né? Essa legislação é de 2015. Então, obviamente, na vida da GEL, vamos dizer assim, a gente teve sempre que ir se adaptando às restrições regulatórias, elas ainda têm,
por exemplo, o nosso fundo ainda é para investidor qualificado, por ser 100% no exterior, mas hoje você já pode ter um fundo com um mínimo de R$ 25.000, como é o nosso, um FIA local que investe 100% nos ativos direto do exterior, e ele pode estar na carteira dos investidores aqui. Isso há, sei lá, 6 anos não era possível, hoje é. A gente acha que a legislação vai se adaptando. Então, eu vou dizer assim, acho que a legislação podia ser muito melhor, sim, nesse aspecto, sim. A gente tem conversas constantes com o CVM, Anbim e tal, acho que tem um movimento nessa direção, mas também não dá para não notar ou para não frisar que já é muito melhor do que era, não tenho dúvida nenhuma. Previdência também, né, assim, é bastante inacessível esse tipo de investimento. Sabe que eu discuto muito com a turma lá da XP sobre Previdência. A gente tem um problemão, porque como a gente é 100% no exterior, a gente não pode ter um fundo de Previdência que para ser vendido diretamente ao público final, né? A gente tem que ser um fundo de alocação, vamos dizer assim, que algum alocador, vamos dizer, um fund of funds, né, um fundo de previdência poderia alocar, mas aí a gente consome também uma parte daqueles 10% no exterior, que no caso de previdência, se um multimercado investe, por exemplo, uma parte no exterior, somaria a AGEL. Então, a AGEL quase que investir na AGEL para um alocador de previdência ocupa um espaço muito grande dentro dos 10%, que é o limite deles. Então, a gente não conseguiu ainda achar um jeito de estar nesse negócio, embora para mim faça todo sentido do mundo uma pessoa que vai investir para o longuíssimo prazo, né, um recurso de aposentadoria, como é o de previdência, poder investir em ações globais, que são companhias aí muito sólidas, geradoras de lucro, caixa, com acesso a muitos mercados. Quer dizer, faz todo sentido do ponto de vista de alocação essas companhias estarem na carteira de previdência dos investidores, mas a legislação não permite ainda hoje. Mas também acho que deve mudar no médio e longo prazo aí. A gente vê também um movimento nessa direção. Os próprios fundos de pensão hoje já podem investir 10% também do PL. Tenho tido cada vez mais clientes aí institucionais querendo investir na GEL, então acho que as coisas estão se modernizando aos poucos, à medida que o próprio mercado vai fazendo pressão também. Eu queria falar agora e mostrar 2 gráficos de qual é o valor, né, da diversificação na renda variável quando você mistura ativos domésticos com ativos globais. Tá? Eu sempre, talvez até algumas pessoas se lembrem, eu mostrei esse gráfico, ele era diferente, mas eu mostrei esse mesmo gráfico quando eu tive pessoalmente lá no evento de vocês. E eu sempre atualizo isso aqui, que é o nosso fundo, né, que tem variação cambial, e a gente sempre fala que a variação cambial ela é uma proteção na carteira de renda variável, então ela tem variação cambial. Eu sempre comparo 24 meses com o Ibovespa, pensando no Ibovespa como um exemplo aí de uma carteira de fundos locais. Então, imagina que o investidor, quando vai montar uma carteira de renda variável, né, tenha escutado a gente e tenha falado assim, eu vou diversificar minha carteira de renda variável, realmente não faz sentido eu apostar toda a minha renda variável só no Brasil, por mais oportunidades que eu veja no Brasil, né, e eu quero também ter ativos de outros países e vou investir com a GEL. E aí você vê que tem uma correlação bastante baixa entre as duas linhas, né? E olha que maluquice, nos últimos 2 anos, aí já tem essa crise aí, mas as crises acontecem, né? Nos últimos 2 anos, quem investiu R$100 ali no GEL Global Equities, que é o nosso fundo mais antigo, que a gente abriu ele em 2015, assim que a legislação permitiu, tem hoje R$134, né? E quem investiu no Ibovespa, há 2 anos atrás, tem R$88. E eu não estou mostrando esse gráfico para dizer que a GEL é melhor que o Ibovespa, né? A gente mostra esse gráfico para mostrar que uma estratégia excelente na renda variável é ter os dois. É ter, sim, uma carteira de renda variável local, mas entendendo que a renda variável local é uma renda variável de um país em desenvolvimento e que em momentos de crise ele é um ativo de mais risco perante vamos dizer, a comunidade de investimentos globais e, portanto, sofre mais. E junto com isso vai a moeda,
Em momentos de crise, a moeda do Brasil também é vista como um ativo de risco e também sofre mais perante os investidores globais. Então, se você tivesse me ouvido, né, há 2 anos atrás e feito uma carteira meio a meio, você teria, primeiro, você vê que antes dessa crise, você vê uma linha amarela na tela de vocês aí, muito mais suave do que qualquer uma das outras duas isoladamente. Então, com certeza, uma linha muito mais simples de se carregar, muito mais confortável de ter, que quer dizer uma relação, mais tecnicamente, quer dizer um Sharpe melhor, uma relação risco-retorno melhor. E depois, você vê que nessa crise, você caiu muito, obviamente, né? Mesmo sendo uma crise global, a diversificação faz sentido. E óbvio que muito dessa proteção que a GEL teria trazido para essa carteira desse investidor teórico aqui, vem do câmbio, né? Porque a nossa carteira também caiu bastante. Mas ter o câmbio, eu sempre falei isso, em renda variável, é muito bom, é muito raro você ter a oportunidade de investir em ativos com correlação negativa e retorno potencial muito alto. Um investidor que há 2 anos investiu em renda variável, meio a meio, a crise está ganhando 11% ainda no período, né? Quer dizer, eu garanto que seria um conforto enorme para qualquer investidor. Você quer fazer uma pergunta? Não, assim, só complementando, né? Porque às vezes a gente fica um pouco fechado, né, com relação ao nosso país, né? E o mercado brasileiro é 1% do que é o mundo, né? E quando a gente mostra esse tipo de produto para vocês, é justamente isso, né? É composição de portfólio. Você não vai colocar todo o seu dinheiro nisso. Mas quando você acrescenta, né, um produto como esse, primeiro que você diminui a correlação. Então, eventos que são domésticos, que acabam afetando o Brasil, né, como Wesley Day, greve dos caminhoneiros, esses produtos passam ilesos e eles acabam até performando melhor por conta da variação cambial, né? Você tem o dólar, que em momento de estresse no Brasil costuma se apreciar, né? Então o real acaba sendo depreciado. Então é isso, assim, é diversificação de risco, né? É você ter formas diferentes de ganhar dinheiro. E é um produto que conversa muito bem com essa crise. Porque quando a gente olha a Bolsa brasileira, ela caiu, sei lá, 60% em dólar. E a Bolsa americana caiu metade disso. Então, você acaba tendo uma postura mais defensiva, comparando a Bolsa americana com a brasileira, a resiliência da economia de lá é muito maior. E eu tenho ouvido também, acho que o teu ponto é perfeito, e eu tenho ouvido muito perguntas, eu falo com muito investidor e tal. Primeiro, acabei de reparar, eu queria pedir desculpa que a formatação do gráfico mudou aí lá embaixo, acho que os anos não estão aparecendo, eu queria pedir desculpa por isso, mas acho que de qualquer maneira a mensagem... Dá para entender. É os últimos 2 anos já pegando a crise, inclusive. Isso. Até sexta-feira isso aí, tá? 27, é isso aí, até sexta-feira. Mas eu queria dizer o seguinte, que muita gente aí tem me perguntado assim, putz, mas e agora com o dólar acima de 5? Faz sentido, né? E eu não, a gente já conversou isso várias vezes, eu não tenho nenhum call de câmbio, eu não sei para onde o câmbio vai. Então, se você pensar só o câmbio, comprar o câmbio a 5 e sei lá quanto está hoje, mas comprar o câmbio acima de 5, eu não sei se isso é bom ou ruim como investimento em reais, não sei mesmo. O que eu sei e o que eu acho é que essa estratégia, ela vai continuar válida quando esse gráfico for para frente. Por quê? Porque essa correlação vai continuar. Então, imagina um cenário em que o câmbio volte de 5 para 4. Só para pegar um exemplo, seria muito ruim se você olhasse só a linha azul, né? Num cenário que o câmbio voltou de 5 para 4, provavelmente você está falando de um cenário muito benigno para o Brasil. Um cenário muito benigno para o Brasil, essa linha cinza vai ter tido uma evolução tremenda, né? E também, um cenário muito benigno para o Brasil dificilmente vai ter sido num cenário que não tenha sido também muito benigno para as ações lá de fora. Então, provavelmente a linha azul, né, o ativo da GEL sobe mais do que o dólar cai. Então, mesmo num cenário... E você pode ver aqui, ó, acho que dá para vocês verem meu cursor, né? Essa queda, por exemplo, que a gente viu aqui da GEL, ó, isso aqui foi muito do câmbio, foi aquela expectativa. Primeiro, tinha uma crise lá fora, né, os mercados lá fora estavam bem voláteis, mas tinha expectativa de Bolsonaro entrar e fazer todas as reformas. Não, isso aqui
É isso aí. Deixa eu ver só o ano. Acho que é isso mesmo. Foi um período pré-eleitoral, né? Isso, pré-eleitoral. E aí o câmbio aqui cai muito, mas você vê que a linha amarela não sofre muito. Por quê? De novo, porque é um período muito bom de Brasil. Então, assim, eu não sei se o dólar vai cair ou vai subir. Eu não sei se comprar dólar a 5 é bom ou ruim para daqui a 5 anos. Eu não sei. Mas eu tenho muita convicção que na carteira de renda variável, isso aqui vai continuar sendo melhor, um meio a meio, do que só um ou só outro. Isso eu tenho muito pouca dúvida, porque a gente não consegue saber qual das duas vai ser melhor para os próximos 24 meses, o azul ou o cinza, mas eu tenho uma convicção que o amarelo é melhor do que os dois, em relação a risco-retorno. Então, eu continuo achando que essa estratégia é válida, não me preocupo muito com a questão do câmbio, porque eu estou falando aqui em composição de portfólio, não olhando só para o produto, mas para quem também tem muita questão com dólar, a gente tem um fundo em real, a gente tem um fundo redeado, vamos dizer assim, ele não tem ainda 24 meses, ele tem uma correlação baixa com o índice Bovespa, mas não negativa. Então, nos últimos 12 meses, o composto dos dois um pouco aqui. para a carteira, para essa estratégia aqui, o em dólar é melhor. E Gustavo, né, já entrando aqui numa pergunta, né, que já vem na minha mente, né, a seguinte indagação, que quando a gente fala muito, né, que o ciclo, né, o momento do ciclo, né, que a nossa economia está passando aqui no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos e Europa, né, principalmente Europa. O que você tem a dizer com relação a essas diferenças de ciclo econômico? O Brasil estava começando a sair de uma crise, né, veio uma crise mundial, mas ainda assim o posicionamento dentro do ciclo econômico mundial do Brasil parece estar oposto ao que está Estados Unidos, Europa e por aí vai. O que você tem a dizer com relação a isso? Eu não... A gente olha muito pouco Brasil, assim, né? Então, as minhas opiniões de Brasil, elas são muito mais quase que de curioso do que profissional, né? Mas eu não acho, eu não achava e não acho, e talvez essa crise mostre isso, crível um cenário completamente antagônico para a economia global e a economia local. Eu não acho que existe esse muro, essa fronteira, que às vezes a gente acha que tem, do tipo o Brasil indo muito bem com o mundo indo muito mal. Eu acho que você pode ter um catch-up, você pode ter um movimento de, putz, o Brasil estava muito para trás e como fez reforma, ou poderia ter feito reforma e teria feito e tal, tem aí vamos dizer, um processo de recuperação mas eu não vejo, e a gente está vendo isso agora, tudo bem que é uma crise mega muito, muito, muito forte, mas vai muito por terra o momento em que cada país está. E ao contrário até, né? Se a gente for pensar, agora que precisa, vamos dizer, de respostas fiscais, tem o país que está com as suas contas fiscais mais em dia consegue dar respostas até melhores no momento de crise. Então, o que eu acho é que o mundo estava, e aí eu não sei o Brasil específico, como eu falei, mas a gente tinha muito uma visão que o mundo estava num momento, vamos dizer, de ativos caros, talvez no final de um ciclo de crédito bem longo, e que podia, sim, algum alfinete poderia estourar essa bolha. Não era necessariamente uma bolha no sentido de muita alavancagem e tal, mas os ativos estavam muito inflados, na nossa opinião. Inclusive, só para mostrar como a gente achava isso, olha a nossa carteira de dezembro. Né? Esse aqui é o jeito que a gente gosta de mostrar a nossa carteira. É bem legal. Que a gente mostra um pouco no eixo da esquerda ali o nível de qualidade que a gente atribui para cada um dos ativos que a gente tem, e no eixo de baixo a gente atribui aquele tal daquele retorno potencial que a gente vê, né? Para 5 anos ao ano. Mas olha a bolinha ali à esquerda, né? O caixa, olha o tamanho que a gente estava com caixa em dezembro. Isso fala um pouco com a tua pergunta. Assim, a gente via, dentro das 60 companhias que a gente acompanha, só essas estavam baratas. E mesmo assim, não estavam baratas o suficiente para consumir todo o nosso caixa.
Então, concordando e discordando, eu concordo que a gente via um momento de ativos muito caros. Eu só não tenho certeza que o momento em que viesse um alfinete e trouxesse esses ativos para preços muito diferentes, que isso também não aconteceria no Brasil. E veio um alfinete, talvez um baita de um alfinete, né? Veio mais do que um alfinete, veio uma flecha para desinflar tudo, e você vê que desinflou no Brasil também, né? Mas já entrando aqui nesse ponto, essas eram as companhias que a gente investia ali em dezembro, né? E como você sabe, a gente abre a nossa carteira trimestralmente, daqui 15, 20 dias a gente abre a carteira de março, assim, em materiais e tal. Mas eu fiz questão de fazer um gráfico para mostrar o que aconteceu com a nossa carteira, e isso aqui é bem recente, tá? Até fim de março, em termos dos ativos. Então, você vê que os ativos tinham ali um determinado, eu vou mostrar aqui, um determinado retorno esperado, um número de ativos aqui e um caixa muito grande, né? Um caixa de 29%. E aí, o que aconteceu em março foi isso. Você vê que eu vou até passar de novo aqui, ó, se você for ver, várias companhias foram bastante para a direita, e todas essas bolinhas são companhias novas que a gente encontrou a preços atrativos, e fala um pouco com a nossa visão da crise, que eu não quero também, como você pediu, ficar falando muito do coronavírus, mas acho que mostra muito a gestão da GEL. Aqui era uma carteira bastante concentrada, tinha inclusive ativos bem relacionados à viagem, né, como o Marriott, e bastante caixa. À medida em que a crise vem, que tudo começa a cair, e traz junto com ela um componente bastante difícil de você entender exatamente o tamanho da crise, a GEL, como tem um processo muito conservador, o que a gente faz? A gente diversifica um pouco mais a carteira, porque já começa a achar muito ativo, com retornos aí muito interessantes de 10, 8, 12, 13% ao ano para os próximos 5 anos, mas já podendo ficar mais diversificado, sem correr tanto risco específico. Por quê? Porque é difícil saber o real impacto em todas as companhias que a gente tem. A gente não quer ter muito risco específico nessa hora. Então, nessa hora, a gente faz o portfólio da GEL ficar um pouco mais conservador em termos de nomes específicos, em termos de setores. A gente sai dos setores mais afetados, que basicamente são viagem, turismo, tudo que é relacionado a turismo e luxo. A gente tenta sair de empresas que sejam alavancadas, ou muito alavancadas, e um tipo de alavancagem que a gente entenda que com uma crise muito profunda possam ter problemas estruturais. Então, o que a gente fez nessa crise foi passar as nossas teses de investimento, uma a uma, numa, eu chamei lá, brincando, de máquina de moer carne. Então, a gente pegou as teses de investimento e realmente jogou números muito dramáticos nos modelos e viu quem parava de pé. E algumas companhias a gente tem dúvida se elas param de pé num cenário muito drástico de 2020 e 2021. E essas a gente agora não vai investir. Então, a gente fez um belo giro aí no portfólio, trazendo mais companhias. De novo, daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente abre essas bolinhas aí para vocês. Eu posso falar alguns nomes aqui, de algumas delas, eu nem sei todas de cabeça, mas eu posso falar alguns nomes. Tem aí companhias como Coca-Cola, como Alphabet, como Facebook, como Sonova, uma empresa de aparelhos auditivos suíça, deixa eu pensar mais alguma aqui, eu não falei aqui. Bom, agora de cabeça eu não lembro, mas depois eu lembro mais nomes aí. Então, a gente traz mais companhias para o portfólio, abaixando o risco específico da carteira, sem deixar de ter um retorno potencial para frente ainda muito alto. Se você fizer a média de tudo isso, né, claro que teria que ter as participações, mas você vai cair numa média aí de 15, 16, ainda vamos dizer, um retorno esperado médio aí muito alto para frente. Então, o famoso baratômetro, né? Famoso baratômetro, que bom que você lembra. Ele chegou a mais de 20 quando a gente estava com essa carteira aqui, ó. E conta um pouquinho sobre o baratômetro para o pessoal. Tá bom. O baratômetro é o seguinte, o baratômetro é uma métrica que está na nossa lâmina que tenta fazer toda a comunidade de investimentos olhar para frente e não para trás, né? Porque olhando a cota, o gráfico que eu mostrei antes, a gente está sempre olhando para trás, né? E para quem vai investir agora com a GEL, importa para frente.
Então, o que é o para frente? Para frente é isso aqui, é quanto a gente acha que cada ativo tem, né, de diferença para o valuation de longo prazo, para 5 anos, né, e o caixa. Então, é um número que mostra o quanto a gente acha que a carteira da GEL hoje está barata ou cara em relação ao valor que ela deveria ter daqui a 5 anos na nossa conta. Quando a crise começou e a gente usou esse caixa e de uma forma mais agressiva nas primeiras semanas, ainda entendendo que era uma crise muito forte de preço, mas sem ainda entender os impactos nas companhias do tamanho que hoje a gente entende, o baratômetro aumentou muito, porque essas companhias foram, como eu mostrei aqui, muito para a esquerda. Mas nas últimas semanas, entendendo e respeitando o maior impacto nas companhias propriamente dito, do lockdown. Muito para a direita, não? Muito para a direita. Um lockdown que foi aparecendo, a gente diversificou mais a carteira, né? Está com caixa ainda de 8%, e tem ativos que são muito resilientes já nessa parte aqui perto de 10%. Então, hoje, o baratômetro está no máximo da escala normal dele, que é de 15%, mas ele já teve 20%. E a gente, tornando a carteira mais conservadora, trouxe ele para 15% de novo, entendendo que, às vezes, 15% é melhor que 20%. Né, porque aquele 20 compunha, na nossa opinião, um risco muito alto, porque ele tinha ativos ali como Boeing, como Marriott, ativos que a gente acha que não faz sentido investir agora, por mais baratos que estejam, não faz sentido correr risco estrutural deles. Então, a GEL está com uma carteira que, vamos dizer, na nossa opinião, muito barata, olhando 5 anos, e, de novo, a gente fala muito disso, é olhando 5 anos, não é olhando 5 meses, é olhando 5 anos. Então, para olhando 5 anos, a gente tem a sensação que os ativos estão muito baratos e tem uma segurança, vamos dizer assim, contra a perda permanente de capital. A gente vê muito pouco risco de as companhias que a gente investe terem problemas estruturais. É a famosa assimetria de risco, né? Isso aí. A gente hoje prefere ter, por exemplo, para dar um exemplo real, né? A gente prefere ter Coca-Cola com um retorno aí esperado na nossa conta de 15%, 16%, 17% ao ano para 5 anos, do que ter Marriott com retorno esperado de 25%. Por quê? Porque a gente atribuiu alguma probabilidade para esse retorno de Marriott não acontecer. Porque ele tem um risco embutido muito maior como negócio por estar no olho do furacão que Coca-Cola não tem. Então, a gente, nessa hora, vai para o portfólio um pouco mais conservador, não abre mão de retorno potencial para frente, mas fica numa relação risco-retorno, acho que um pouco melhor para o investidor e para a gente. Né? Eu estou um pouco curioso aí com relação a essas duas empresas que estão lá no topo da qualidade, uma com retorno abaixo, essas duas. Deixa se eu sair da tela aqui, eu vou ter que olhar num e-mail que eu tenho aqui. Me dá um segundo? Sim, tranquilo. Porque eu não tenho de você cabeça. está falando, né? Eu estava até acompanhando aqui de um gestor de um fundo de ações aqui no Brasil, de ações brasileiras, e ele falava, olha, eu prefiro ter companhias com a qualidade absurda, que não vão ter o potencial de triplicar o valor daqui 2, 3 anos, porque eu sei que o risco dela é muito menor. São empresas que têm uma estrutura de capital muito maior, tem muito caixa, tem market share, tem possibilidade de comprar players menores e expandir as suas operações, né? Então, o risco é menor. Isso. Então, assim, não só o pessoal da GEL, mas outras gestoras estão migrando para ativos de qualidade que estão com preços descontados. Né? Acho que a gente chama isso de flight to quality, né? Então, voar para os ativos de qualidade que estão descontados. Né? Tem muita coisa que a gente vem observando nesse sentido e as gestoras estão olhando isso também. Deixa eu ver se eu descubro aqui, vou ter que fazer um depara do gráfico aqui, me dá um segundo. Você tem mais um segundinho aí para eu... Você está falando das duas altas aqui, né? Isso, as que estão ali na qualidade máxima para vocês. Tá, uma é esse Essilor Luxottica, eu já falo dela. E a outra, A1...
E a outra a gente até já zerou ontem, mas eu posso falar, é LVMH, a empresa de luxo, sabe? Sim. Então, uma é Louis Essilor Vuitton, né? Luxottica, isso, uma é Essilor Luxottica, eu já mostro aqui, peraí, deixa eu agora voltar aqui pro gráfico. Bom, essa daqui é Essilor Luxottica, é uma empresa, não sei se vocês conhecem, é uma empresa que é a fusão da Essilor, que é uma empresa francesa de lentes para óculos, e a Luxottica, que é uma empresa italiana, que faz quase todas as armações de óculos para várias marcas. Então, é uma companhia aí, agora franco-italiana, e que tem não só a produção de lente, né, como de armação, mas também os canais. Então, ela é dona, por exemplo, da Óticas Carol, da Fotótica, da Grand Vision, da Sunglass Hut, todas essas. É muito difícil você comprar um óculos sem comprar da Essilor Luxottica e nem saber. E essa aqui é a LVMH, tem nos últimos dias a gente acabou saindo dela, mas são os dois ativos aqui. É bom você falar isso, porque às vezes a gente acha que são empresas que são muito distantes do nosso dia a dia, e na verdade tem uma série de empresas que a gente consome produtos delas o tempo todo. Né? Só que esse dinheiro está indo para a matriz dela, no exterior. A gente tem como participar desses ganhos, e são empresas também bastante resilientes, né? Então, pô, a gente vai deixar de usar óculos, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que se perguntar. Né? Ali tem A, B e Bev, a gente vai deixar de beber, né, por conta de A crise. Disney, né? Disney, né? Enfim, A cinema. própria John Deere, né? Essa ICE aqui é uma bolsa de valores, é uma empresa que tem várias bolsas de valores no mundo, inclusive a bolsa de Nova York. De novo, falei de Coca-Cola, falei de Alphabet, falei de Luxottica, falei de LVMH, falei de Facebook. Então, Empresas do nosso dia a dia. Com certeza. Eu gosto de falar disso também, acho que esse ponto é bem bom, porque a gente fala muito isso, que quando a gente fala em empresas globais, às vezes parece que são coisas longe, mas eu acho que quando você olha a carteira da GEL, e não é por coincidência, porque a gente procura, como eu falei, ativos resilientes, as líderes dos setores, são companhias que a gente já de alguma forma interage, ou como consumidor, ou como fornecedor, se a gente tem um negócio, ou como concorrente, ou como parte da cadeia, né, produtiva. Então, são companhias que estão no nosso dia a dia e só não estão no nosso portfólio. Eu até brinco que uma das companhias que a gente acompanha é Nike, né? E quando eu era adolescente, eu lembro que quando um amigo tinha um tênis da Nike, a gente falava que ele tinha um tênis importado, né? E hoje em dia um tênis da Nike já não é mais um tênis importado, é simplesmente um tênis da Nike. Mas a ação da Nike ainda é vista como uma ação importada, uma ação internacional, né? E é justamente esse ponto que a gente quer que não seja mais, é esse ponto que a gente quer trazer para o investidor brasileiro, que uma ação da Nike é uma ação da Nike, assim como um tênis da Nike é um tênis da Nike. Não é diferente de que um tênis brasileiro, nem uma ação brasileira. É simplesmente uma composição de carteira muito interessante. Perfeito. E aqui eu trouxe só mais vamos dizer, os veículos que a gente tem aí na plataforma da XP. Como eu falei, a gente tem esse fundo, o GEO Empresas Globais em dólares, ele está na plataforma desde 17, a cota 1 do fundo foi na plataforma da XP. E depois, ouvindo um pouco clientes, alguns clientes pediam muito para a gente um fundo redeado, a gente aí no final de 18, vai fazer um ano e meio provavelmente, a gente abriu o fundo redeado, que pega a carteira, pega o retorno que a GEL está tendo na carteira dela em dólares e tira a componente cambial, então ele não sobe nem cai quando o dólar sobe ou cai. Assim, o que eu tinha preparado era isso. Estou pronto aqui para a gente bater mais papo se tiver interesse em algum assunto, né, companhia, o que vocês quiserem. Sim, tem até uma pergunta aqui, né, do Humberto, que ele colocou com os descontos dos ativos atuais no mundo por volta de 30%. Vocês imaginam que o retorno que você tinha mostrado lá de 8% ao ano em dólar tem potencial maior?
Aí ele emenda aqui, que eu acho que vai ser um ponto interessante você comentar, ou a queda está de acordo com a desaceleração global que teremos com o efeito do Covid. Se maior, o quanto maior. Então, é isso, assim, por conta da economia global, né, essa desaceleração, será que esse potencial de retorno esperado, ele não vai ser um pouco diminuído? A gente fez esse ajuste. Se a máquina de moer carne que eu falei, o que ela fez? Ela pegou, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Ela pegou a Disney e pegou o nosso modelo de Disney e fechou os parques por 6 meses e abriu só no segundo semestre lentamente e teve uma recuperação em 2021 muito lenta. Então, o valor que a gente via para a Disney há 3 meses atrás era um. Hoje, como valuation, né, para 5 anos, hoje é bem menor. Então, a gente fez esse ajuste e por isso que, quando a gente olha para esse gráfico aqui, você vai ver uma média mais ou menos hoje em 14, 15, mas é um 14, 15 com os valuations de longo prazo já ajustados para uma recuperação, primeiro para um momento muito difícil, muito mais do que elas estão vendo até agora, e uma recuperação muito lenta. Então, a gente, realmente, quem está aqui, para de pé num cenário muito dramático. A Bembev é um cenário de queda de 90% nas vendas nos primeiros 6 meses. Então, esse tipo de estresse que a gente jogou nos modelos, e ainda assim a gente vê ativos com retornos potenciais, mesmo com esse novo valuation mais baixo, muito atrativos, porque caíram muito. Não sei se eu respondi, mas acho que sim. Sim, interessante, porque você, basicamente, né, uma frase que eu venho lendo ultimamente, que é estar pronto para o pior, esperando pelo melhor. Né? Então, basicamente, um cenário bem pessimista, né, bem estressado mesmo, de valuation, de funcionamento de fábricas, de receitas, né, nos próximos, não só 6 meses, 12 meses, e ainda assim as coisas estão, né, segundo a análise de vocês, baratas, já precificando toda essa desaceleração global. É isso, mas só tem que lembrar do prazo. Isso aqui a gente está falando para 5 anos. Eu não tenho ideia se o cenário nos próximos meses já acalmaram ou não, enfim. O que a gente acha é que sim, mesmo num cenário de economia real, de resultado das companhias muito pior do que era esperado há 3 meses atrás, então já com, a gente chama de total price, né, o preço que a gente enxerga para daqui a 5 anos, já com total prices bem mais baixos, levando em consideração um 2020 muito sofrido e um 2021 de recuperação muito lenta, ainda assim a gente vê potencial retorno. Então, por isso é que eu acho que é um momento, se quem tiver um horizonte aí de 5 anos, quem tiver esse tipo de paciência, eu acho que daqui a 5 anos é muito difícil que a gente olhe para trás e não tenha sido bom investir nesse portfólio de companhias, nesse preço. Guilherme perguntou aqui, qual a previsão do cenário nos Estados Unidos? Né? O que vocês estão observando com relação ao cenário, especificamente na economia americana? Assim, a gente não é um fundo macro, né? A gente usa as estratégias, vamos dizer, usa as informações macro muito para sensibilizar os nossos modelos, mais do que montar posição especificamente. Mas só pelo nível de estresse que a gente pôs nos modelos, mostra um pouco o quanto a gente acha que as companhias têm que estar preparadas para um cenário muito ruim. Eu costumo dar um número só para... Eu não tenho, respondendo praticamente, a gente não tem um número para PIB, um número para crescimento, a gente não faz esse tipo de análise. Mas, só para dar um exemplo, todo o setor eu tenho falado muito disso, que é um número que me chama muito a atenção. Todo o setor de hospitalidade nos Estados Unidos, que é o setor de turismo, viagem, cassino, esportes, ligas esportivas, eles chamam lá de hospitalidade, que está absolutamente parado faz 3 ou 4 semanas, né, porque está tudo fechado. Isso aí é responsável por 20% do PIB americano e por 13 milhões de empregos. Então, assim, o que nos preocupa? O que nos faz ter que passar as empresas nessa máquina de moer carne? Porque não tem pacote, na minha opinião, suficientemente grande para você simplesmente tapar um buraco de 20% do PIB. Imagina que isso aqui fica fechado por 4, 5 meses. Né?
é muito grande. Então, o que eu acho, por outro lado, eu não sei se já, eu não sei dizer quanto já está no preço ou não. Talvez seja uma pergunta óbvia dizer, tá bom, mas quanto já está no preço, né? Porque esse dado, se eu sei, todo mundo sabe, né? Mas mas assim, eu acho que o que vai vir muita notícia muito grande para a gente. O melhor que eu posso dizer assim, para a gente tem muitas oportunidades de compra, mas eu focaria em qualidade. É o que a Gel fez. Mesmo da nossas 60 companhias, que qualidade é muito importante para estar lá dentro, a gente foi um passo além e não quis ter as companhias de alguns setores específicos. Então, agora, como tudo ficou muito barato no mundo, eu focaria em coisas de qualidade. Escritório de agente autônomo de qualidade, gestor de qualidade, ativo de qualidade, empresa de qualidade. Eu acho que agora é a hora, tudo está muito barato. Você não precisa ir para o que caiu mais para tentar ser o herói, para pegar aquela pechincha. Tudo está barato. Vai no que você confia do ponto de vista estrutural. Esse é o trabalho que a gente fez na Gel. A gente gosta muito de Marriott. É uma companhia que a gente segue há anos. Ela tem uma das maiores notas de qualidade para a gente. Mas a gente não acha que é uma hora de estar investido numa companhia de hotel, porque é muito difícil de saber todas as consequências que ela pode enfrentar ao longo da cadeia inteira dela. Então, para que a Gel não vai querer ser o fundo que vai dar a porrada porque vai acertar que justo o Marriott não ia quebrar no setor hoteleiro? Não é essa a Gel, e eu não sugiro que ninguém tente fazer isso, porque é muito difícil. O que a Gel vai fazer é, dentro do universo, vai buscar coisas de muita qualidade com um deságio muito grande como esse a gente está vendo na tela aqui. Fala um pouquinho sobre o caixa, né? Vocês tinham uma alocação maior em caixa, agora vocês continuam com 8%, vocês pretendem carregar para eventualmente o mercado cair mais, chegar próximo de zero? Como é que vocês têm trabalhado o caixa? Esse caixa aqui, ele é menos uma decisão macro e muito mais uma decisão ou uma visão de quantos dessas companhias chamam o caixa. Vou dar um exemplo, né? Se a Essilor Luxottica que está aqui, que a gente falou que é ela aqui, né? Se ela cai mais e vai para a direita, provavelmente, à medida em que ela vai aumentando a tira esperada dela, o meu processo de investimento vai mandando eu alocar um pouco mais de caixa nela, à medida em que ela vai ficando mais barata. Então, é um pouco a relação, o que a gente está fazendo só é na mão, não seguindo linearmente isso. Por exemplo, a Marriott deve estar aqui, mas a Marriott a gente não quis colocar o caixa nela, mas a Luxottica, se ela for para cá, provavelmente a gente vai aumentando. A mesma coisa com todas essas. Então, o caixa é meio que uma função do movimento de preço dessas companhias, muito mais do que uma decisão macro nossa. Então, o caixa está à disposição, a gente acha que se as companhias, uma ou outra, for muito mais lá para a direita, a gente vai fazer caixa, assim como, eventualmente, elas podem vir para a esquerda, né? E aí volta caixa para cá, porque elas vão ficando mais caras, eu vejo menos retorno, e eu vou voltando, vai batendo pontos de venda, e eu vou voltando caixa para o meu caixa. Então, é meio que uma função do preço das companhias. Perguntaram aqui qual é o tamanho dos fundos de vocês hoje, qual é o patrimônio da gestora? A gente tem chegando em quase um bilhão. A gente tem quase R$1 bilhão. Desses, mais ou menos 400 milhões de reais estão nos masters aqui do Brasil e 600 milhões de reais está no nosso fundo offshore, que foi o primeiro e mais antigo que a gente abriu. Sim. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Quantos anos tem um fundo? Assim, o fundo especificamente da XP ele não tem tanto histórico, porém a estratégia ela é mais antiga, né, Gustavo? Comenta um pouco sobre isso. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Ó. Esses fundos têm esse histórico aqui, né? Então, o fundo que está na XP, que é de varejo, com R$25 mil, ele é de 2017, é mais antigo. Esse fundo aqui, que é o Global Equities, ele é um fundo que tem um mínimo maior, o mínimo dele é R$1 milhão, porque quando ele abriu, em 2015, a legislação exigia que o fundo 100% no exterior tivesse mínimo de R$1 milhão, e a gente acabou ficando com ele assim. Então, esse fundo aqui, Global Equities, é de 2015, assim que a legislação permitiu que um fundo brasileiro investisse 100% fora do Brasil,
E o fund, que é o fundo lá em offshore, é de 2014. Tá? Então, a estratégia já tem aí, a mais antiga, que é o fund, tem já 6 anos de estratégia. Aqui no Brasil, o Global Equity, o mais antigo, já tem aí 5 anos de estratégia. Excelente. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Guilherme está perguntando aqui, né, da influência cambial. Então, basicamente, tem dois fundos, um que tem a variação cambial dentro dele e um que não tem. E eu acho interessante até você comentar o seguinte, né, aproveitando esse gancho aí, Gustavo, que recentemente, né, a gente tem visto alguns comentários no sentido, porque dólar a 5,20, né, não faz sentido eu comprar um fundo dolarizado, um fundo que vai sofrer a variação do dólar, mas a gente não é nada impossível o dólar ir para 6, né, então continuar subindo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre porque eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tenho a impressão que o fundo dolarizado ele agrega mais valor ao longo do tempo. Assim, eu não tenho ideia se o dólar vai para baixo ou para cima, mesmo. E entre nós, se é que existe entre nós nesse mundo de Zoom e depois de passar para todo mundo, mas eu acho que pouca gente tem. Né? Eu não ouvi ninguém que falou há um ano atrás que o dólar ia bater mais que 5. Ninguém. Então, e acho que ninguém sabe para onde ele vai. Mas o que eu pensaria é o seguinte: como a gente estiver olhando a linha amarela como objetivo central da minha alocação na GEL, eu acho que o fundo em dólar é bom. Né? Se a gente estiver olhando o fundo da GEL sozinho, aí realmente você precisa ter um cenário do dólar, porque se o dólar voltar para 4, você vai ter algum prejuízo no fundo em dólar. Né? Assim, por outro lado, mesmo esse fundo aqui, ele está caindo desde o começo do ano 11%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em relação a dezembro, a carteira caiu 11% mais do que o dólar subiu. Então, hoje ele está 11% mais barato do que ele estava em dezembro, juntamente com o dólar. Estou levando o dólar em consideração. Então, tem uma série de jeitos de ver, assim, é muito difícil. A verdade é que quando você fala de dólar, eu não me arrisco e quem se arrisca erra, né, desde sempre. Humberto aqui perguntando qual o percentual de um portfólio arrojado você acha que ativo a gente deveria buscar alocar ativos globais, né, e em dólar, né? Vocês têm um percentual alto que vocês consideram como ideal? Não, eu não considero, eu acho que depende muito do perfil, acho que o pessoal da Vert é muito mais qualificado que eu para falar isso, mas o que eu acho é que deveria ser um percentual, não da carteira como um todo, eu acho que vocês deveriam pensar num percentual muito alto da carteira de ações. Então, se o investidor tem 10% em ações, aí na minha cabeça deveria ser meio a meio. Se o investidor tem 15%, deveria ser meio a meio. Se o investidor tem 5%, também deveria ser meio a meio. E aí, meio a meio, eu estou dizendo que é o que está no gráfico aqui de novo. Acho que daí tem perfil, tem momento, tem tático, tem estrutural, mas assim, eu pensaria em ativos globais como uma parcela grande, relevante da parcela de renda variável. Eu acho que ainda mais quando a gente olha essas quedas, né, globais, né, teoricamente essas companhias elas têm uma capacidade de retomada maior em relação ao mercado brasileiro como um todo, né? Então a qualidade delas, né, é comprovada internacionalmente. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, que eu não sei se vocês não queriam fazer, mas eu vi aqui no meu celular, Guilherme, e faço questão de responder. Você perguntou se
Guilherme está perguntando aqui se a gente não acha a taxa de administração alta, né? Eu acho que não. A gente cobra 2%, e que eu acho que é meio padrão aí da indústria. E eu vou dizer assim, o ano passado, nosso time de investimentos, são 12 pessoas do time de investimento, fez 12 viagens para o exterior para falar com as companhias em loco, para estudar toda a cadeia produtiva das companhias, para entender profundamente os modelos de negócio. Então, eu acho assim acho que não, a resposta é não. Se eu achasse, eu cobraria menos. E depois, acho que o retorno está aí para também a gente olhar. O retorno é líquido da taxa. E a gente faz um trabalho muito minucioso de análise, com um time muito grande. A gente tem 28 pessoas na companhia. Então, eu não fugiria da sua pergunta de jeito nenhum. Estou muito confortável com o custo do fundo. Acho que ele é absolutamente na linha do que os fundos locais cobram. E não sei nem o que o pessoal da Vert acha, se esse é um issue ou não, mas eu nunca tive nenhum cliente que deixou de investir com a gente por conta da taxa de administração. Não, e assim, é um trabalho, né, como você já deu uma pincelada aí, às vezes um pouco mais complexo, né, que você tem que cobrir empresas do mundo todo, então vocês estão fazendo viagem para o exterior, né, visitando cadeia produtiva, empresa lá no exterior, e os fundos brasileiros, o custo é muito menor, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Eu nem quero entrar nesse ponto, assim, não vou ficar julgando nenhum fundo local e tal, acho que cada um tem sua estrutura. O que a GEL não faz é realmente economizar absolutamente para a gente. Qualquer dinheiro que a gente gastar numa viagem para conhecer a companhia, falar com o management, conhecer, olha, ir nas conferências e tal, é um investimento muito importante e, enfim, para a gente ela é bem... enfim, respondendo a pergunta, não acho. Show de bola. Sim, Lucas está aqui com a gente. E aí, tudo bom? Você está longe do microfone, eu não estou ouvindo. Deixa eu chegar mais perto aqui do microfone. Aí, garoto. Vamos lá. Cara, a gente viu um movimento muito forte depois dessa crise, acho que veio para ficar e consolidar empresas de tecnologia, né? Então, como é que vocês veem? Como é que está a alocação em empresas de tecnologia no portfólio de vocês aí? Você acha que vão começar a aumentar também depois desse coronavírus? Como é que é isso daí? A gente já tem, né, das 60 companhias que a gente acompanha, a gente tem Adobe, a gente tem Microsoft, a gente tem Alphabet, a gente tem Facebook, e a gente tem duas menores de softwares específicos americanos. E dessas estão hoje no portfólio tanto Alphabet quanto Facebook. Então, a gente acha que algumas companhias podem sim ser ganhadoras. A gente tem algumas companhias também muito grandes, ou que a tecnologia é muito importante, como Disney, que cada vez mais vai para o mundo de streaming também. Então, o jeito que a gente olha a tecnologia, então, para responder a tua pergunta diretamente, sim, a gente acompanha, gosta, e algumas delas estão no portfólio. E também a gente vê tecnologia como um fator fundamental de diferenciação em outras companhias, né, que a gente olha. Por exemplo, se a gente pensar de novo, só para falar nessas aqui, Disney é uma companhia que usa muita tecnologia, então ele está aqui meio escondido. Booking.com, essa é uma empresa, né, que todo mundo conhece aí, usa bastante tecnologia. A própria ICE, que é uma bolsa de valores, também tem uma base tecnológica importante. Então a gente vê tecnologia tanto quanto um setor e olha para ele e tal, mas também vê ele como uma ferramenta, vê ela como uma ferramenta muito relevante para as companhias que a gente acompanha. Hoje, não sei se você pode responder essa, mas quais seriam as principais posições do fundo? Posso sim. Então, eu vou te falar. Bom, seguindo a nossa lógica, você imagina que são as que estão mais altas e mais baratas. Então, as maiores posições hoje são Disney, Comcast, Berkshire, Constellation e John Deere. A Bembev era uma das companhias mais
que a gente tinha muito grande, mas ela caiu muito. Então, ela foi diminuindo de valor. Então, em termos hoje de proporção, são essas aqui que eu falei. Ó. E com relação ao caixa dessas empresas, você tem caixa, vão passar, sobreviver bem esse período aí de estresse que vocês projetaram bastante? Acho que a liquidez, né, nesse momento é algo muito importante. A gente, a posição de balanço, vamos dizer assim, sem dúvida foi um dos fatores quase que divisórios de água aí entre uma companhia, na nossa opinião, apresentar risco estrutural. E se essas companhias estão aí desse tamanho, é porque hoje, e aí vocês conhecem a gente tem a opinião de que um gestor de portfólio, para ele ser bom, a primeira coisa que ele precisa conseguir fazer é mudar de opinião rápido, se mudar a opinião dele, né? Sem muito amor à opinião de ontem, mas hoje a gente está bastante confortável com essas companhias, tanto com a situação de caixa, quanto com a situação de modelo de negócio, já tendo passado pela minha máquina de moer carne aí que eu brinquei. Show, maravilha. Tem mais alguma? Eu acho que a contribuição mais, eu cheguei no meio para o final, estava numa outra call também. Eu acho que é fundamental para os clientes que estão assistindo aí a nossa live, começar a ter esse tipo de empresa, esse tipo de produto na carteira. Tá? O objetivo da Vert é reforçar. Eu acredito que o baratômetro aí, né, foi lá para baixo, né, o baratômetro. Para cima, né? Para cima? Para cima? Para cima, né? Quanto mais barato, mais para cima. Maravilha. Então, assim, muita oportunidade na mesa, né? A economia americana e do mundo, fica mais predominantemente na americana, provavelmente eles têm mais capacidade para sair dessa crise, né? Um país mais rico, enfim, tem capacidade política, fiscal, monetária ainda para poder sair. Eu acho que é fundamental a ter alguma coisa com o pessoal da GEL. E a GEL é uma casa muito próxima da Vert, né? Sempre está à disposição, sempre esclarece a gente. Eu acho que num processo de investimento, conhecer bastante o time, bastante onde está alocado o dinheiro, né? O que os gestores estão fazendo é fundamental. Então, acho que minha contribuição é isso daí. Estou super à disposição quando vocês me convidarem para ir aí depois de jantar também de novo. É que vocês não me chamaram mais, mas eu vou. Vamos fazer agora quando está no fundo do poço, vamos tomar de novo. Está no fundo do poço. Exato. É isso aí. Gostaria de agradecer a disponibilidade do tempo aí do Gustavo, também a Simone. Simone, ele agradecer, viu? Lá no LinkedIn, me adicionou e estamos fazendo essa vídeo aí. Eu passei para o Clinton que cuida dessa parte aí mais institucional em contato com as assets. Muito obrigado, viu, Simone? Ela está sem microfone. Simone está com problema no microfone, ela me avisou, mas ela tá agradecendo aí. Mas, pô, de novo, eu queria agradecer vocês aí, acho que eu já falei quando eu tive aí pessoalmente, e para os clientes de vocês, e reforço aqui, acho que vocês fazem um trabalho muito legal. Só o fato de querer ter a GEL, trazer o assunto Global Equities para o cliente de vocês, já mostra que vocês estão, com certeza, um passo à frente de muitas casas aí que falam com o cliente. E a gente está super à disposição, com corona ou sem corona, por vídeo ou presencial, a gente está super à disposição para sempre falar com vocês, com seus clientes. Conta com a gente aí no que precisar. Show, obrigado, Léo. Valeu, até a próxima. Valeu, Tchau, obrigado. tchau.